Talvez esse vídeo seja um divisor de águas na sua vida. Caso você não me conheça, eu sou Amanda Pinheiro, muito prazer. E eu sou criadora de conteúdo já há pelo menos 5 anos, mas eu tô aí na internet criando uma coisinha ou outra já há muito tempo. Eu gosto muito de falar de vida espiritual, da minha vida com Deus, das minhas experiências com Deus, porque eu vivo uma caminhada com Jesus desde que eu sou muito pequenininha. Jesus é a pessoa mais importante da minha vida, então toda oportunidade que eu tenho de falar sobre ele, eu quero falar. Eu vou responder essas perguntas que vocês deixaram na minha caixinha lá no Instagram. Inclusive, se você ainda não me segue no Instagram, olha aqui, eu tô te ameaçando com o meu band-aid dos Minions. Porque lá, vocês sempre ficam sabendo do conteúdo primeiro. Em abril vai rolar a caixa de engajada do mês, cheia de skincare, cheia de coisinha legal. Então já corre pra garantir a sua participação. Separei aqui no iPad as perguntas que vocês me mandaram. Obviamente, não vou revelar a identidade de vocês. A gente vai começar logo com o pé na porta. Qual o problema de gostar de signo sendo cristão? Poderia trazer um monte de referências bíblicas e trazer também situações muito assim de batalha espiritual para vocês entenderem coisas que eu vi, que eu vivenciei, para vocês entenderem a questão do signo. Mas eu vou por um caminho mais fácil. É algo pagão, tá? Nós cristãos não temos nenhum embasamento para acreditar nisso. E além disso, ele é algo que nos define como pessoas. Então, para quem acredita no signo, o signo define aquela pessoa como sendo algo específico e algo que é da natureza dela e que por mais que ela se esforce, ela não vai conseguir mudar. E é aí que mora o problema, porque isso vai completamente contra a obra da cruz de Cristo. A gente, quando aceita Jesus, a gente entende plenamente que a cruz de Cristo, ela é a redenção que nós precisamos e é aquilo que nos foi dado para que sejamos pessoas melhores através de Jesus, porque é o único jeito de sermos melhores. A gente pode tentar pela força do nosso próprio braço e a gente vai fracassar, porque a nossa natureza é maléfica, ela é ruim. Então, o único jeito de sermos melhores e de mudarmos coisas na nossa vida que são provenientes de pecado é através de Jesus Cristo. Enquanto Cristo te chama para consertar aquilo que você tem de errado dentro do seu coração, eu sinto que a essência dos signos diz muito, tipo, olha só, não precisa mudar isso, você é assim, você é raivosa, você é glutona, você é uma pessoa, enfim, meio sonsa, e aí isso vai criando na gente certos tipos de armadura para não bater de frente com coisas que a gente precisa bater de frente. A gente acaba se deixando levar pelo bom e velho eu nasci assim, você sempre é assim, Gabriela. Quantas vezes na sua vida você não ouviu alguém dizer, ou até mesmo foi você a pessoa que disse, eu faço isso porque o meu signo é tal, eu sou assim porque eu sou não sei o quê. Você tá usando isso como uma definição da sua vida. E isso diz muito pra mim sobre implicar e te atrapalhar de ser a pessoa que Cristo te criou pra ser. Que talvez tenha traços na sua personalidade que são traços provenientes de pecado, assim como tem na minha, tá? Várias questões que eu preciso trabalhar dia a dia com o Senhor, uma por uma. E se eu tacar só pro meu signo, meu não, porque de meu não tem nada, mas se eu tacar só pro signo, fica muito mais fácil, eu só aceito aquilo, não trabalho naquilo. Acredito que isso não conversa com os nossos princípios quanto cristãos, até porque tem momentos da Bíblia específicos que o Senhor está reclamando da idolatria do povo de Israel, e ele cita a idolatria aos astros, então deixar que os astros definam como eles vão viver a vida. E querendo ou não, gente, signo é exatamente isso. Então, se Deus já disse explicitamente na Bíblia, pra que eu vou levar isso pra minha vida? Não levo, não. Então, temos aí nossa primeira resposta. Às vezes, tenho vontade de falar de Jesus para as pessoas na rua ou na internet, mas fico em dúvida. Essa é fácil. Muito normal disso acontecer. Inclusive, essa semana passada, na verdade, contei lá no meu Close Friends, né, para as minhas amigas do Daily. Eu passei por uma situação muito específica, saindo do shopping. Eu passei o dia inteiro no shopping, resolvendo coisa, né, vida de criadora de conteúdo. Vai fazer provador, vai fazer não sei o que, vai fazer não sei o que lá. No final de tudo, peguei um Uber para ir para casa. E no caminho do shopping para minha casa, que não é um caminho tão grande assim, né, seria uma coisa rápida, peguei um Uber que, assim, eu sempre costumo chamar um carrinho melhor, que eu sei que vai ligar o ar-condicionado, mas nesse dia, não. Eu falei assim, não, vou chamar o Uber mais barato que tiver, e isso não é o tipo de coisa que eu faço, né, eu tenho, assim, muito zelo com o meu conforto, pra ser bem sincera, mas eu senti que eu deveria fazer isso.
Chamei, tava uma diferença tipo de R$ 5 de um pro outro, então realmente não foi por conta do valor. E cara, quando o cara chegou do Uber, ele era tipo assim, um senhor super roqueiro, ouvindo rock, heavy metal, assim, no último volume, eu não estou exagerando, no último volume. E o carro, assim, um pouco precário. Entrei naquele carro já pensando absurdos na minha cabeça, o cara cantando as músicas e batendo assim no volante, eu assim, meu Deus, só quero chegar em casa, o carro sem ar-condicionado, todo empoeirado, foi um caos. Bem no meio da viagem, eu senti o Espírito Santo me dizer que eu deveria dizer coisas específicas para aquele homem. Então, por exemplo, fala com ele sobre a mãe dele, porque ela tá doente. E você vai puxar assunto com ele falando sobre a música que ele tá ouvindo. E eu fiquei naquela batalha com o Espírito Santo. Esse Espírito Santo não tem condição de eu falar com esse homem. Você viu como é que é esse homem? Ele deve ser ateu, ele vai cuspir na minha cara, ele vai bater esse carro, porque ele dirigia assim que nem um maluco. Também tava com medo, eu tava assim, Deus, só quero chegar viva em casa, sabe? E ele dirigia assim que nem um doido. Aquela briga com o Espírito Santo que a gente sempre perde, eu sabia que se eu não falasse com ele, eu iria me arrepender amargamente. Eu virei pra ele, comecei a falar da música, eu falei, isso é Metallica. E ele falou assim, sim, é Metallica. Na verdade eu tava ouvindo Pure Jam, mas antes eu tava ouvindo Metallica. Aí eu falei assim, você é fã de Metallica? Aí ele puxou o banco pra trás, deu uma resinha assim no banco, já estava parado no sinal, e levantou a perna e botou em cima do banco e falou assim, olha aqui. E a perna dele tinha uma tatuagem do vocalista do Metallica. E eu fiquei tipo, meu Deus, ele é fã de verdade. Ele falou assim, sou muito fã, fui em todos os shows do Metallica, dei muito dinheiro pra eles e tal, assim, participando das coisas. Começou a me contar, tipo assim, da ex-mulher dele, enfim, as situações que ele viveu. Quando a gente entrou na rua aqui do meu prédio, eu falei assim, bom, é agora ou nunca. Eu virei pra ele e falei assim, fulano, a sua mãe é viva? Eu fui medrosa, não cheguei com o pé na porta falando assim, sua mãe tá doente. Não, eu fui mulher de pouca fé, tá? Perguntei primeiro se ela tava viva. Eu falei, sua mãe tá viva? Ele falou, minha mãe tá. Aí eu falei assim, ela por acaso tá doente? Aí ele levantou o óculos assim, minha mãe tá bem mal. E a gente começou uma conversa, ele me perguntou como eu sabia disso, se eu conhecia a mãe dele. Falei que não, falei que Deus tinha me falado. Falei pra ele, olha, quando eu entrei no seu carro, Deus me falou sobre a sua mãe. E eu tava tentando aqui achar um jeito de conversar isso com você sem você me achar maluca. Me contou toda a situação da mãe dele. Uma situação muito triste, muito difícil. Perguntei se ele acreditava em Deus. Ele falou que sim, falou que não acreditava em religiões, assim, ele não tinha... Ele cortou isso da vida dele, ele deve ser magoado com alguma igreja, bem possivelmente. Mas ele acreditava em Deus. E aí eu pedi pra orar por ele. Ele tinha acabado de aceitar uma corrida com valor bem alto, que apareceu no celular dele, eu vi. Eu falei, vou orar rápido pra não te atrapalhar. E ele virou pra mim e falou assim, você pode ter todo o tempo que você quiser pra orar. E nós oramos. Ele acabou assim, a oração chorando muito. E foi muito especial pra mim, porque foi bem na sexta de carnaval, que é uma época do ano assim que, cara, o clima fica pesado, né? Principalmente aqui no Rio de Janeiro. Fiquei assim, cara, que especial, né? Esse cara teve um encontro com o Senhor Jesus, literalmente aqui, dentro desse carro. Isso é muito, muito incrível. E o Senhor falou muito comigo sobre os encontros, né? Sobre a necessidade da gente falar da palavra, da gente pregar em tempo e fora de tempo. Você diz aqui na sua pergunta que você tem vontade de fazer isso, tanto na internet quanto na rua, né, seja para pessoas talvez que você não conheça, e você fique em dúvida. Eu acho que a melhor coisa que a gente pode fazer para tirar essa dúvida do nosso coração é fazer uma simples pergunta. Quem me pede para falar de Jesus para uma pessoa que eu não conheço? Naturalmente, nós como seres humanos, a gente não fica parando para as pessoas na rua com uma urgência de falar sobre algo. Por mais legal que aquilo seja, por mais importante que seja pra gente, a gente não faz isso. E com certeza não é o diabo que tá te pedindo para ir conversar com aquela pessoa e falar de Jesus. Então você sabe que é o Senhor, você tem certeza que é o Espírito Santo. Então não reduza esse chamado na sua vida. Entenda que, cara, eu posso estar num lugar, num ônibus, num shopping, em qualquer lugar, e vai ter ali uma pessoa. Quantas vezes a gente chegava no restaurante, tinha uma pessoa ali servindo, e o Senhor começava a falar, pra mim e pros meus amigos, né? Nossa, essa pessoa teve um dia difícil, ela tá tendo uma semana difícil, não tá sendo fácil pra ela. Orem por ela. E a gente orava por aquela pessoa e a gente via assim o semblante da pessoa mudar. O Espírito Santo revela algo, fala pra gente, olha, ela tá tendo um problema em casa, ou ela tá tendo um problema em algum lugar. E muitas vezes o Senhor só vai te revelar as coisas quando você tomar o passo de fé de ir falar com a pessoa, tá? Isso é importante. Tem alguns casos que eu acho que são casos urgentes, que Deus
A gente bate o olho na pessoa e ele já fala tudo. Outros casos, ele só coloca na gente o ímpeto de falar com a pessoa sobre ele e ele vai dando as palavras ao longo da conversa. Eu fico muito feliz de saber que o Senhor é tão amoroso e cuidadoso com todas as pessoas e ele dá chance para todas as pessoas, e muitas vezes as pessoas que não o conhecem antes é por culpa nossa, porque a gente se omite de fazer a nossa parte como cristãos, entende? Não tenha dúvida, se você sente no seu coração que você deve fazer, faça, porque isso é simplesmente cumprir o seu propósito aqui na Terra, que é o ID do reino de Deus. Então, acho que eu respondi a pergunta. Tive muitos conflitos na igreja que estava e não sei se quero voltar para a igreja. O que fazer? Essa é uma coisa assim que eu passei anos da minha vida pensando sobre. A igreja é um lugar de comunhão, de amor, da gente ser incentivado e, enfim, viver coisas incríveis que a gente só consegue viver dentro de igreja mesmo. Mas também é um lugar que, por ser composto de seres humanos, de pessoas, é um lugar muito passível de sofrermos dores. Então, durante toda a minha vida, imagina, eu sou neta de pastor, então eu sempre soube muito de bastidores da igreja, eu sempre estive muito envolvida e ficava sabendo de coisas que talvez um membro comum não poderia saber, e assim, desde muito nova, eu ouvia, né, coisas que aconteciam. Lá na igreja do meu avô, assim como depois eu fui em outras igrejas que eu participei, da igreja que eu sou hoje, eu sou uma liderança, então às vezes eu fico sabendo de coisas, eu escuto coisas que você olha e fala assim, nossa, se um membro comum ouvisse isso, talvez ficasse muito chocado, né? E não coisas assim erradas ou ilícitas, mas às vezes você ouve coisas sobre os outros, né? A gente tem que exortar pessoas, saber de coisas de vidas das pessoas, que são coisas difíceis que a gente não quer idealizar que dentro da igreja existem pessoas assim, mas a verdade é que a igreja é um hospital e que as pessoas que estão lá dentro estão doentes e precisam de Jesus, mesmo as pessoas que estão lá há muito tempo. Mesmo seu pastor, e eu não tô dando margem aqui pra dizer que pastor tem que ser abusivo, enfim, todas as outras coisas que a gente sabe que são erradas, mas o pastor é um ser humano, as nossas lideranças são seres humanos, deixando bem claro que eu não tô falando de crime e de abuso aqui, eu tô falando de erros humanos normais, ser grosso, não ter atenção com alguma situação específica, ser negligente em alguma situação, não saber como agir, são coisas de ser humano normal. Eu já tive muito problema em igreja, eu já fui de algumas igrejas ao longo da minha vida. Meus pais mudaram muito de igreja, então toda vez que a gente se mudava muito, a gente mudava de igreja. Então já fui de algumas igrejas até que eu decidi sozinha ir congregar na igreja que eu congrego hoje. Eu tô há quase 10 anos, melhor decisão da minha vida. Meus pais estão em outra igreja, estão muito felizes também, ainda bem. Mas foi mais por uma questão de me encaixar mesmo, né? Os meus pais são de uma Assembleia de Deus, eu sou de uma Batista e eu sempre me vi mais como uma pessoa batista mesmo, e por esse motivo estou na Batista hoje em dia, há 10 anos que eu estou lá. Algo que eu sempre soube é que o Senhor Jesus, ele não está nas falhas humanas da igreja, mas ele está nas coisas boas da igreja. Então, por exemplo, a comunhão que só a igreja pode oferecer, cara, o apoio, o discipulado, o cuidado. Primeiro que a gente parte do princípio de que ovelha sozinha pega mais rápido. Tem um rebanho de ovelhas, elas conseguem se proteger muito mais do que uma ovelha sozinha pastando, que pode ser pega por um lobo de uma forma facílima, né? Ovelhas são animais limitados e não é à toa que Deus se refere muitas vezes a nós, seus amados filhos, na Bíblia como ovelhas. Porque realmente temos as nossas limitações emocionais, físicas, enfim, espirituais. E dentro do rebanho nós somos muito protegidos, na verdade, muito mais protegidos do que danificados. E eu falo isso de um lugar que eu entendo que tem igrejas que são muito problemáticas, eu reconheço isso. E peço desculpa se talvez você esteja assistindo e você tenha sido ferido por uma igreja. Talvez essa igreja não tenha tido com você a ética e a responsabilidade que a igreja de Cristo deve ter com um outro ser humano. Mas, ao mesmo nível de que existem igrejas muito corruptas, nós temos igrejas que levam a sério ser cristão. Eu congrego numa igreja que, mesmo com tantos membros e com tantas pessoas que já deram tanto problema, eu consigo entender que eu tô num bom lugar,
sabe? Um lugar que leva Cristo a sério. Esse é o meu primeiro ponto para você. Procure uma igreja séria. Procure congregar num lugar onde você realmente vai ver Cristo na sua liderança. Esse é o primeiro ponto. Entenda também que não é porque você vai ver Cristo que você não vai ver erros. Tem erros, mas tem coisas humanas, normais, que são de personalidade, e tem coisas de caráter. E aí você tem que saber discernir. Por exemplo, se o seu pastor da igreja é adúltero, é um bom ponto para se pensar que o caráter dele é um pouco duvidoso. Nós não podemos deixar de viver os mandamentos de Cristo e tudo aquilo que o Senhor tem para nossa vida por conta de pessoas que nos feriram. Nós também ferimos muitas pessoas, gente. A oração do Pai Nosso tem uma parte específica para isso. Perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos têm devido. Ou seja, perdoa os nossos erros, assim como perdoamos aqueles que nos ofendem também. Porque o Senhor sabe que da mesma forma que ofendemos e somos necessitados de perdão, porque você com certeza já fez mal para alguém na sua vida, você já foi vilão na história de alguém, nós também temos que dar perdão àqueles que nos ofendem. Muitas vezes o Senhor vai te dar um direcionamento de voltar para a igreja onde você foi machucada. Às vezes o Senhor vai te dar um direcionamento de ir para uma nova igreja, mas você tem que ir com esse entendimento que você não está indo lá buscar a aprovação de pessoas, você está indo lá viver em comunhão e seguir os mandamentos de Cristo, e o Senhor leva muito a sério o seu corpo, que é a igreja de Cristo. Então não tem como a gente amar a Jesus e rejeitar a sua noiva. Entende? Igreja perfeita você nunca vai achar em lugar nenhum. Não existe. A minha igreja não é perfeita, a igreja de ninguém é perfeita. Nunca vai ser, porque são pessoas lidando ali. Nunca vai ser perfeito. Mas você pode encontrar sim uma igreja na qual você se identifique mais. É importante ter comunhão, é importante ter um líder, é importante ter alguém para se aconselhar, alguém às vezes para você prestar contas quando você está num processo ali de amadurecimento, num processo de libertação de algo específico. Quando eu falo libertação, não é tipo assim, tô com um demônio no corpo, não. Libertação às vezes de um vício, de algo que você realmente precisa de ajuda. Às vezes você tem vício em pornografia e você precisa de... Tô toda hora com essa coisa do mínimo. Às vezes você tem um vício em pornografia e você precisa se livrar disso. Você já entendeu do Espírito Santo que isso não é pra você. E você precisa de alguém para te acompanhar. Sozinho você não vai conseguir nada, gente. Jesus, que era Jesus, tinha 12 discípulos, 12 amigos. Ele mesmo diz, agora eu chamo vocês de amigos. 12 pessoas com quem ele compartilhava tudo. Isso é comunhão e congregação. E é o que a gente aprende com o Senhor. É o melhor conselho que eu posso te dar hoje é: procure uma igreja, procure um local para ter comunhão, para tomar ceia, para ter amigos, para realmente viver todas as coisas boas que a igreja tem para oferecer, que infelizmente as nossas mágoas e a distorção que o diabo faz na nossa cabeça, no nosso coração, fazem a gente acreditar que é tudo uma mentira, que nada existe, e essa não é a verdade. Então peça para o Espírito Santo abrir os seus olhos em relação a isso, e eu peço também, Espírito Santo, abre os olhos de todo mundo que está ouvindo, olhos dos ouvidos, para que vejam de forma clara a necessidade de congregar, porque isso é muito sério. Como voltar para Jesus tendo feito tudo errado, gente? Jesus é especialista nessa pauta. Todas as falhas que a gente poderia cometer, todos os erros que a gente poderia vir a ter na vida, o Senhor Jesus já sabia, e Ele ainda assim escolheu dar a vida dele por nós. Isso não é um aval para vivermos debaixo de uma legalidade. Eu vou pecar de propósito, eu vou errar de propósito porque Deus me perdoa. Não, Paulo fala disso nas suas cartas. Nós vivemos debaixo da graça não para que ela elimine a lei. A gente não vive debaixo da graça para ignorar todos os mandamentos de Cristo e viver a vida nosso bel prazer porque Cristo morreu por mim, então agora eu vou viver aqui como eu quero. Nós vivemos debaixo da graça para entendermos que somos falhos, somos pecadores, somos humanos. A gente vai querer muito acertar e a gente vai tentar acertar, porque é assim que um cristão deve tentar viver, tentando acertar, mas entendendo que nem sempre ele vai acertar. Então, esse nem sempre vou acertar é onde a graça entra. É onde o Senhor, Ele é redentor em nossas vidas. Por mais que a gente tente passar uma vida inteira sem cometer nenhum tipo de pecado, é impossível, tá? É impossível. Somos humanos. A melhor coisa que você pode fazer é voltar para Jesus. E se você viveu uma vida de pecado, uma vida realmente descompromissada com o Senhor, faça agora uma escolha consciente de caminhar com Jesus de novo, entendendo aquilo que é princípio bíblico, entendendo aquilo que é para a sua vida. Faça orações sinceras ao Senhor, falando das suas dificuldades, falando daquilo que você não entende. Isso se encaixa até um pouco
da questão de voltar a congregar numa igreja. Gente, caminhar com Cristo não significa que você vai caminhar tendo dúvidas e que você vai, enfim, ter todas as suas dúvidas sanadas e que você vai poder fazer tudo porque você tem todas as respostas. Não é sobre isso. Caminhar com Cristo é ter dúvidas, é ter pontos fracos, é ter coisas que você não vai conseguir resolver por conta própria e você falar sobre isso com o Senhor, pedir esclarecimento para o Senhor, pedir ajuda para o Senhor. Então vão ter coisas na sua vida, como por exemplo, liberar perdão, que, cara, às vezes você vai querer fazer, a sua intenção é de perdoar, mas você não vai conseguir, você vai ter que pedir ajuda pro Senhor. Vão ter coisas na sua vida, como por exemplo, congregar com algumas pessoas difíceis da sua igreja, que não vai ser algo fácil para você. Que por mais que você saiba o princípio bíblico do amor, o princípio bíblico de uma boa convivência, de empatia, cara, não vai ser fácil para você. Eu falo por mim, gente. Tem pessoas que estão debaixo, assim, da minha liderança, da minha supervisão da igreja, que são pessoas muito difíceis, que eu não tenho vontade nenhuma de ser amiga dessas pessoas, porque elas vivem de um jeito que eu reprovo, que eu não acho legal e que, enfim, são pessoas com quem eu não quero contato. Mas, cara, são pessoas que estão debaixo da minha supervisão, da minha liderança, do meu cuidado. Eu não preciso ser melhor amiga dessas pessoas, mas eu preciso realmente entender no Senhor Jesus como é que eu trato essas pessoas. E sempre com amor, e sempre como eu gostaria de ser tratada, colocando o meu ego de lado, colocando o meu eu de lado, para entender o que o Senhor tem para fazer na vida daquela pessoa. E nem sempre vai ser fácil, porque isso é matar a nossa carne. É matar o nosso orgulho. Claramente não é uma caminhada de perfeição, não é uma caminhada onde você vai ter todas as respostas o tempo todo. É sobre processos. E o Senhor realmente nos chama para viver processos e para confiar nele. Cara, vão ter momentos da sua vida que a única coisa que vai te restar é confiar no Senhor. Caraca, eu tenho vontade de estar fazendo isso, de estar fazendo aquilo, coisas que são contra a palavra de Deus, contra a pessoa de Jesus, mas eu tô aqui caminhando com Jesus. Eu tô aqui dentro de uma igreja quando eu queria estar em outro lugar. Eu tô aqui lendo a Bíblia quando eu não tenho a menor vontade, mas eu confio no Senhor, porque eu sei que isso aqui vai dar frutos na minha vida. E é nesses momentos que a gente começa a ver os pequenos milagres cotidianos acontecerem. E, gente, o Senhor, Ele vê tudo, Ele responde a tudo, e Ele está atento com tudo. É difícil, mas vale a pena. Vale muito a pena. Só quem é batizada no Espírito Santo pode ter Ele em sua vida e ter a sua presença? Essa é uma pergunta bem interessante, porque vai começar do ponto de o que você considera ser batizada com o Espírito Santo. Muitas pessoas acreditam que ser batizado com o Espírito Santo está totalmente ligado ao dom de falar em línguas estranhas. E na verdade, gente, não. Inclusive, se a gente for ler na Bíblia, Paulo fala de que de todos os dons, esse é o menor, porque ele é um dom de edificação própria. E os outros dons, eles edificam a igreja de Cristo. Então, quando você tem um dom de cura, você ora por alguém e esse alguém é curado, você está edificando o corpo de Cristo, a noiva de Cristo, a igreja de Cristo. Mas, quando você fala em línguas, você só edifica o seu próprio espírito, porque nem você, em muitas ocasiões, na maioria delas, na verdade, consegue entender o que você está falando. A não ser que tenha alguém para traduzir, você também não vai edificar a igreja. Você vai ficar lá falando, ninguém vai entender nada, você não vai entender nada. E é uma manifestação do Espírito Santo, ela é muito válida, validada nas Escrituras o tempo todo, mas ela não é a mais importante. Então, a gente não pode considerar que alguém é batizado com o Espírito Santo por conta dessa evidência. Isso significa, Amanda, que eu não tenho que buscar falar em línguas estranhas? Cara, eu sempre quis buscar por isso, assim, né? Teve um momento ali da minha adolescência que eu comecei a buscar por isso e o Senhor me deu isso. E eu realmente não acho que eu sou mais crente do que ninguém por ter essa questão, né? Esse dom. Mas foi algo que eu quis buscar. É algo que eu uso muito no meu devocional, porque quando a gente ora em línguas, o nosso espírito está falando diretamente com o Espírito Santo. Tem coisas que eu, pela minha capacidade humana, pelo meu coração corrompido, pela minha carne, eu nunca vou conseguir orar ao Senhor, mas quando o meu espírito fala diretamente ao Espírito de Deus, ele ora coisas que eu nem faço ideia. Ele faz orações que o mundo espiritual não é capaz de desvendar, não é capaz de ouvir. Então, é um dom que eu acho muito importante. Eu uso muito ele no meu momento de oração. Eu não sou uma dessas pessoas que começam a falar alto para todo mundo ouvir. Para mim é uma coisa muito particular entre eu e Deus. Não estou criticando quem faz isso, mas é só o jeito que
funciona comigo, mas eu realmente não acho que você precisa falar em línguas estranhas para ter o Espírito Santo na sua vida. O Espírito Santo vai se manifestar na sua vida através da alegria, através da compaixão, através do amor ao próximo, através de obras e princípios e coisas que estão na Bíblia que quando você faz, você manifesta o Espírito Santo. Muito mais importante você amar como Jesus ama, você cumprir os mandamentos de Jesus, você fazer aquilo que a palavra ensina, do que você falar em línguas. Porque se você só falar em línguas e viver uma vida sendo uma pessoa que não tem o caráter de Cristo, isso é irrelevante. Um dom, ele é um presente, é algo que o Senhor nos dá. Tem pessoas que têm o dom de cantar, tem pessoas que têm o dom de falar, é algo que a gente recebe do Senhor como um presente. Mas esse dom, sem a presença de Deus, sem o caráter de Cristo estabelecido em nós, ele, gente, é só a mesma coisa. Um dom, ele só é um dom usado da forma que o Senhor criou para ser usado quando glorifica o nome de Deus. Quando é pro nosso próprio ego, não adianta de nada. Inclusive o dom de falar em línguas. Se você só quer falar em línguas para dizer para as pessoas que você é muito crente, que você fala em línguas, é bem capaz que talvez você nunca fale. É uma coisa a se pensar. Leia a palavra, busque a presença do Senhor e haja de acordo com aquilo que você lê na Bíblia, e isso já é uma prova de que o Espírito Santo mora dentro de você, tá? E que você tá próxima do Senhor. Mais uma aqui muito boa. Tem uma questão, quero falar de Jesus na internet, mas tenho medo de parecer que eu quero aparecer. Eu sou uma pessoa excelente para falar sobre isso. Teve um tempo da minha vida, e talvez alguns de vocês aqui me conheçam por causa disso, que o Senhor me trouxe a fazer vídeos de devocional. E quando eu fazia esses vídeos de devocional, eu tinha uma conta secundária do TikTok só para postar devocional e eu fiz Provérbios quase inteiro, parei no capítulo 28, eu acho, então ficou faltando 29, 30 e 31. Eu tenho vontade de retomar lá só para terminar Provérbios, mas enfim, não dei continuidade na época, não lembro porquê, mas eu fiz os 28 dias de Provérbios e era muito maravilhoso. Eu lia Provérbios e trazia minha reflexão para aquela conta no TikTok, postava também no Instagram. Então muitas pessoas me conheceram através disso. Eu tive muito medo de começar isso porque eu achava assim, cara, todo mundo da minha igreja, da minha convivência vai achar que eu quero aparecer ou então que eu quero ganhar dinheiro, né? Porque a gente sabe que no TikTok, principalmente, as pessoas que falam devocional, que fazem esse tipo de coisa, elas acabam tendo muita visualização e isso, querendo ou não, monetiza. Então, assim, eu tinha muito medo das pessoas acharem que eu tava tentando ganhar dinheiro em cima da palavra do Senhor, e isso pra mim era um medo até pessoal meu também. E eu tinha muito, muito receio de alguém achar que eu tava fazendo aquilo pra parecer que eu era muito cristã. Então, durante muito tempo, antes dessa situação até do devocional, eu já tinha esses receios, eu sempre evitava. Então, ao invés de só falar de Jesus naturalmente, como eu faria, falando de qualquer coisa da minha vida, qualquer pessoa da minha vida que eu amo muito, por que não falar de Jesus, que é a coisa mais importante da minha vida? Porque eu tinha medo do que os outros iam pensar de mim, no sentido de achar que eu queria aparecer. Não era um medo de retaliação, de tipo assim, ai, vão descobrir que eu sou crente. Não era isso, mas era um medo de, meu Deus, vão achar que eu realmente quero aparecer fazendo isso. E eu não queria ter esse sentimento dentro de mim, eu não queria carregar isso. Então, por muito tempo, negligenciei falar do Senhor, eu falava esporadicamente, mas não tinha coragem de botar o pé na porta, até que eu entendi que existe uma urgência. O Senhor nos dá vontade de gravar vídeos, colocar palavras no nosso coração, e tudo isso é para que o reino dele avance e para que mais pessoas conheçam a ele. Então, tem vídeos meus que chegaram em pessoas que eu nunca vou conhecer na minha vida. Muitos vídeos meus, eu tenho um vídeo, inclusive, de devocional que ele tinha 10 minutos. Ele tem 10 minutos no TikTok, 10 minutos lá no meu Instagram. Ele nem pôde subir como Reels, porque Reels na época era até 1 minuto e meio. Ele teve que subir como publicação, era uma publicação, um vídeo de 10 minutos, com a tela preta, porque tinha faltado luz na minha casa, uma coisa assim, e era só eu falando, como se fosse um podcast, 10 minutos, e o vídeo viralizou, era o meu vídeo mais viralizado desses de devocional, porque a mensagem dele era muito poderosa, não era uma mensagem minha, não era porque eu falava bem ou porque eu era demais, era porque era a mensagem do Senhor, que alcançou os seus filhos, mesmo com todas as limitações daquele vídeo. Por exemplo, eu tô aqui gravando esse vídeo fora do local que normalmente eu gravo. Vocês estão ouvindo barulho de carro passando na rua, porque eu não tô no quarto que é mais silencioso da casa. Eu não tô num fundo muito bonito, eu não tô exatamente muito arrumada, essa é minha maquiagem que eu fiquei o dia todo com ela, meu cabelo não tá do melhor tipo, tá precisando ser lavado.
mas eu precisava sentar para responder essas perguntas, porque eu não sei se amanhã eu vou estar viva, não sei se amanhã Jesus já vai ter voltado. Existe uma urgência para que a palavra do Senhor seja pregada, para que pessoas se sintam mais próximas do Senhor. E eu não falo isso porque, nossa, eu sou tão especial que eu preciso gravar esse vídeo, senão você não vai ficar próxima de Jesus. Não, gente, eu não sou ninguém. Mas é a urgência que o Senhor colocou no meu coração de entender que existe uma demanda e que o Senhor está dando na mão de pessoas que Ele confia essa demanda. Tem gente muito mais capacitada do que eu para fazer isso, mas eu estou aqui para fazer aquilo que o Senhor quer fazer. E eu acho que isso também é muito importante quando a gente entende o chamado do Senhor, porque é sobre ter um coração disposto. Sobre a questão de ter medo de aparecer. Não tenha temor dos homens. Viva para agradar o Senhor. Quanto mais cedo você se desprender daquilo que os outros pensam de você, mais cedo você vai entender que tem coisas que você vai fazer que para todo mundo vai parecer loucura, mas que elas vão te gerar um nível de intimidade com Cristo que é assim, tudo. Nunca negligencie um pedido de Jesus por medo do que os outros vão pensar, porque no final do dia, quem morreu por você numa cruz foi Jesus Cristo. Não foi nenhuma dessas pessoas que pode pensar mal de você, que provavelmente nem vão ver o que você está fazendo, mas você está achando que as pessoas da sua faculdade, seus amigos da escola vão ver. E se verem também, glória a Deus, tomara que sejam impactados pela mensagem que o Senhor tem para falar através da sua vida. Eu vou estar torcendo por isso. Vai ser forte. O que fazer quando discordo da minha liderança da igreja? Acontece uma vez ou outra, principalmente quando você está congregando há muito tempo, né? Vivendo muito tempo uma caminhada de igreja. Gente, a gente passa por muitas lideranças e a gente precisa entender o que é o nosso concordar e discordar. A sua liderança, ela age de forma bíblica? Age. Mas você não gosta talvez da personalidade do seu líder, do jeito que ele te trata, em questões interpessoais, assim, tipo, eu acho que ele poderia ser mais aberto comigo, me chamar para um café, acho que ele poderia ser menos fechado, menos carrancudo. São coisas de personalidade. A sua liderança é bíblica e só tem essas questões de personalidade, você simplesmente aceita e obedece, porque é isso que a Bíblia nos ensina, né? A obedecer aos nossos líderes, e existe muita honra em fazer isso. A honra é 360. A gente honra aqueles a quem devemos honra, nossos líderes, nossos pastores, nossos pais. E nós, quando chegar o momento de recebermos honra, vamos receber também. Então, se você não honra a sua liderança, você pode ter certeza que um dia você vai ser líder e vai ser desonrado. A gente não escolhe seguir os mandamentos de Jesus da Bíblia para fazer só aquilo que nos agrada, só aquilo que nos deixa felizes. Às vezes temos que fazer coisas que nós não queremos, que estamos contrariados. Mas é importante que façamos, porque existe um motivo. Inclusive, se a sua liderança é uma liderança bíblica e você vive numa igreja saudável, esse líder aí, que talvez você não tenha muito contato com ele, talvez você não se dê muito bem com ele, mas enfim, ele tá ali e tá liderando, você pode ter certeza que se é uma igreja séria, ele foi colocado ali pelo Senhor. Então, existe um motivo para isso, talvez para que ele seja tratado, talvez para que você seja tratado. Ferro afia ferro. Então, nos resta aceitar que é um processo e tentar passar por esse processo da melhor forma possível, obedecendo ao Senhor. Eu acho que não tem um propósito. E se é possível, o Senhor, Ele deu propósito para todos os seres humanos que já pisam e que pisarão nessa terra ainda, até que Ele volte, até que, enfim, seja o fim de todas as coisas. Mas só pra você, Ele não deu um propósito, porque você é muito especial, meu alecrimzinho dourado. Fiz essa brincadeira pra você entender que todos temos propósito. O Senhor não iria fazer todas as pessoas do mundo e só você não teria uma história, só você não teria um propósito, só você não teria qualidades. Então, isso também é um jeito de, enfim, a gente inflar o nosso ego com a parte negativa, né? Então, quando você se acha a melhor pessoa do mundo, você é uma pessoa egocêntrica, mas quando você se acha a pior pessoa do mundo, que não é merecedora de nada, que não tem um propósito, você também está sendo egocêntrico, porque no final das contas, tanto um extremo quanto o outro está girando ao seu redor. Não sei porque falei isso, mas vamos lá. Você tem um propósito no Senhor, todos temos um propósito no Senhor, e glória a Deus por isso. Você precisa realmente passar tempo com o Senhor para entender qual que é o seu propósito, mas na verdade, o propósito de toda a humanidade, o propósito principal é um só: sermos filhos de Deus, conhecermos a palavra e pregar o evangelho a toda criatura.
Esse é o principal propósito de toda a humanidade. E é claro que o jeito que isso vai ser feito, talvez o Senhor te chame para fazer isso numa empresa onde você trabalha, para fazer isso para sua família, para os seus amigos, talvez Ele te chame para o pastoreio integral. Não sabemos como isso vai desabrochar, mas em várias fases da sua vida isso vai se manifestar de formas diferentes. Hoje eu estou aqui cumprindo o meu propósito, falando para uma câmera que você está assistindo no YouTube, mas pode chegar um tempo que o Senhor faça isso de uma forma diferente e eis-me aqui para o que o Senhor quiser fazer. Essa aqui é bem interessante. Tenho muitos pensamentos ruins do nada que vão contra princípios bíblicos. Isso é normal? Quem nunca estava orando e falando e pensando que suas próximas palavras iriam ser Deus, eu te amo, Jesus, eu te amo. E aí vinha um pensamento assim, eu amo o diabo na minha cabeça, assim, ai, sabe? Quem nunca passou por isso? Inclusive tá amarrado em nome de Jesus, tem uma pessoa que eu não amo, é o diabo. Eu só quis dar um exemplo aqui, mas assim, é muito normal sermos atacados. Esses pensamentos intrusivos, eles são ataques, né? Ataques do inimigo à nossa vida. Sabe quando a Bíblia fala dos dardos inflamados do inimigo? Então, esses pensamentos intrusivos pra mim, eles não são nada mais, nada menos do que dardos inflamados do inimigo, formas que o inimigo atua para, enfim, para tirar nossa paz mesmo, para fazer a gente pensar que tem pensamentos horríveis que saíram de dentro da nossa cabeça. O inimigo, gente, ele tem um jeito muito ultrapassado, porém interessante de trabalhar, que ele nunca vai falar os pensamentos aqui no nosso pé do ouvido, assim, ó, por exemplo. Você tá lá orando, ele nunca vai chegar assim e vai falar assim, você é a mulher mais feia que já pisou na face da terra. Ele vai te sugerir isso mais ou menos assim, eu sou a mulher mais feia que já pisou na face da terra, porque é assim que ele trabalha. Ele vai sempre trabalhar sugerindo que isso é um pensamento seu, que é uma convicção sua. Mas algo muito importante para se lembrar que o que o inimigo pensa sobre nós, gente, não é importante, não é relevante, porque ele já está fadado a um destino de dor e sofrimento, e um destino péssimo, tá? E ele quer arrancar e puxar o máximo de gente que ele consegue para esse mesmo destino com ele. Então ele joga muito sujo, muito baixo com a gente, afinal de contas ele é o inimigo das nossas almas. Mas tão pouco a opinião dele importa, como tão pouco a nossa opinião sobre nós mesmos importa, sabe? Paulo fala muito sobre isso, né, nas suas cartas. Ele traz muito essa questão em Filipenses, ele fala bastante sobre isso. Que ele considera tudo que ele pensava, tudo que ele tinha como valioso, como esterco, até o que ele pensava sobre ele mesmo, porque mais importava o que Cristo pensava sobre ele. E, gente, o que Cristo fala sobre nós? A Bíblia diz que Deus tem pensamentos de paz e não de mal sobre nós. A Bíblia diz que o Senhor deu o seu Filho, o seu único Filho, para morrer em nosso lugar, porque Ele nos amou de uma maneira intensa e visceral. E a Bíblia também diz que o Senhor não nos dá espírito de medo, nos dá espírito de ousadia, para, enfim, vencer o inimigo. Então, o que a gente pode entender sobre isso é sempre colocar as afirmações bíblicas como a verdade sobre a nossa vida. Porque se eu acredito na Bíblia, eu acredito nela por completo. E eu acredito que o que o Senhor diz sobre mim na palavra dele é a verdade. Então, o que eu penso e o que o diabo pensa, pouco me importa. Quando vier um pensamento desse, você está repreendido em nome de Jesus, esse pensamento não é meu, não me pertence, e vai viver a sua vida em paz. Não fica também se martirizando sobre isso, porque o diabo, ele quer ou que você caia, comece a aceitar esse pensamento que ele está jogando ali na sua cabeça, ou então ele quer que você fique numa paranoia eterna, pensando que você é a pior pessoa do mundo, que não existe salvação para você, que nem o sangue de Jesus é capaz de te salvar de tão ruim que você é. Faça-me o favor, né? Somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro e o Senhor levou sobre si, então não existe condenação para nós. É isso. Eu achei essa pergunta muito legal. Se Deus sabe de tudo, por que eu preciso orar e falar tudo para Ele? Porque Deus, Ele quer um relacionamento com você. O Senhor já sabe as nossas palavras, a Bíblia diz, antes mesmo delas saírem da nossa boca. O Senhor, Ele quer, gente, ter um relacionamento íntimo e verdadeiro com a gente, como de um pai para com o filho. O Senhor, Ele quer que a gente conte as coisas para Ele, até porque tem muitas coisas que, por mais que o Senhor já saiba, é no momento de oração que você vai ouvir o Senhor te dando uma devolutiva sobre aquilo. Oração não é sentar na cama e fazer uma lista de desejos para o Senhor de todas as coisas que eu gostaria de ter. Oração é dar o tempo
para ouvir o que o Senhor tem para falar sobre todas as coisas do meu dia, da minha semana que passaram na minha cabeça, tudo mais que eu quiser contar para Ele. Então eu vou falar com o Senhor, vão ter assuntos que eu não vou querer tocar e o Senhor vai falar sobre eles, e no momento de oração e de leitura bíblica, principalmente, pode ser em outros momentos também, mas principalmente nesses momentos aqui que eu citei, são os momentos que o Senhor mais vai falar com a gente, nesses momentos devocionais. Muito importante você contar, assim, tudo pro Senhor. Inclusive, quando acontece uma coisa muito boa na minha vida, a primeira pessoa para quem eu quero contar é o Senhor, mesmo já sabendo que Ele já sabe. E que possivelmente, se for uma coisa boa mesmo, foi Ele até que me deu. Mas eu vou lá e falo, Pai, obrigada. A gente fala com o Senhor para ter relacionamento com Ele, não porque o Senhor precise e é dependente disso, mas é porque a gente precisa de relacionamento íntimo com Jesus, senão sempre vai existir esse buraco do relacionamento com Cristo na nossa alma, que a gente nunca vai conseguir preencher com nada. Como você organiza o seu devocional? Gente, eu gosto de fazer devocional no primeiro momento do meu dia. Nem sempre consigo, mas eu tento fazer. E quando eu começo o dia já lendo a palavra do Senhor, antes de fazer qualquer coisa, eu tô muito blindada para viver esse dia. Vão acontecer várias situações adversas que vão tentar me deixar irada, me deixar chateada, me deixar, enfim, tendo vários tipos de sentimentos e coisas ruins. Mas se eu já li a palavra do Senhor naquele dia, a chance de eu dar lugar para essas situações, para eu deixar essas situações me controlarem, para eu deixar as minhas emoções me controlarem, é muito menor. E a Bíblia, a palavra do Senhor, ela se renova e ela nos transforma. Quando a gente começa o nosso dia mergulhando na palavra do Senhor, nos aprofundando nisso e conversando com o Senhor, entregando o nosso dia para o Senhor, esse dia já tem tudo para dar certo. Tem um pastor que eu gosto muito, que é o Gustavo Paiva, que ele falava que ele não levantava, ele não botava os pés dele fora da cama sem antes orar ao Senhor, porque ele não podia botar literalmente o pé fora da cama sem entregar aquele dia pro Senhor e falar assim, por favor, Pai, guie todos os meus passos. Não quero dar um passo nem para fora da cama se o Senhor não estiver me guiando. Eu levo isso muito a sério também. É claro que não faço isso de forma ritualística. Se eu precisar levantar cedo e eu não conseguir fazer devocional por algum motivo, eu não vou achar que isso é o fim do mundo. É claro que eu vou procurar algum momento do dia ali para fazer meu devocional, não vou abrir mão de fazer meu devocional, mas sempre que possível criar esse hábito de tipo assim, cara, eu vou entregar a primeira hora do meu dia como oferta ao Senhor. O primeiro momento do meu dia, logo que eu abrir os meus olhos, eu vou dar bom dia, Jesus. E é uma coisa que eu faço também, eu falo todo dia, quando eu abro os meus olhos, ali no meu pensamento audível, depende se meu marido tá acordado ou não, eu falo, bom dia, Jesus. Eu sei que Deus não dorme, mas eu quero dar bom dia pra Ele logo que eu acordo, sabe? Pra mim é importante. Bom, mas falando de forma mais prática, oro, entrego aquele dia ao Senhor, peço discernimento para ler a Bíblia, isso é muito importante. Chamo o Espírito Santo para te ajudar a ler a Bíblia. Se você tem dificuldade de ler uma Almeida Revista Corrigida, que é aquela versão da Bíblia mais robusta, leia numa linguagem, numa forma que você consiga entender, sabe? Senão vai ser difícil para você. Então, não é problema nenhum pegar uma NTLH, pegar uma NVI, você não é menos crente por causa disso, então fica tranquilo, pega a Bíblia que você consegue ler, porque o importante é você ler. Muito importante você ter um planejamento bíblico. Eu, por exemplo, e meu marido, a gente está lendo o Novo Testamento em 3 meses. É um plano muito tranquilo que a gente consegue fazer. E é um jeito de você ter sempre contato com a Bíblia, sem ser só de uma forma solta. E sempre pedir ajuda ao Espírito Santo para entender a Escritura realmente. E, cara, estudar a Bíblia, tentar entender o contexto histórico, o contexto social. Você pode usar o chat GPT para fazer isso, eu sempre faço. Tipo assim, livro de Êxodo, qual era o contexto histórico social? Para eu entender o peso daquelas palavras assim, né? De forma humana, mas também de forma espiritual. Isso é muito importante, os dois caminharem juntos, né? A Bíblia fala da gente fazer um culto racional ao Senhor, então realmente estude a palavra, leia livros complementares. Vou deixar um livro aqui indicado muito bom, Enraizado. E assim, gente, esse livro mudou a minha vida. Eu amo ele. Se você puder, por favor, adicione esse livro, um capítulo dele ou 3 páginas dele, a sua leitura devocional. Eu tenho certeza que vai te fazer muito bem. E também gosto muito de botar um louvor e meditar naquilo. Louvores sempre de adoração ao Senhor, de exaltação ao Senhor. E, gente, esse pequeno conjunto de coisas muda o meu dia, não como um ritual, mas como um tempo de qualidade com Cristo, sabe? É muito, muito especial pra mim e acho que todo cristão precisa fazer isso, talvez não dessa ordem, talvez não desse jeito que eu falei, cada um vai encontrar o seu jeito, mas sempre conhecendo Jesus, falando com Ele, buscando intimidade com Ele, com a palavra dele
e exaltando ele com palavras de adoração. Eu acho que não tem como dar errado um devocional quando é feito assim. E um bônus, minha parte favorita é a parte da oração, a hora de conversar com o Senhor. Não esconda nada do Senhor, seja vulnerável. Se você não tiver com vontade de ler a Bíblia naquele dia, você fala, Senhor, não tô com vontade de ler a Bíblia hoje, mas eu tô aqui porque eu entendo que isso é importante pro meu relacionamento com você e eu te amo, então, por favor, me ajuda. Ser sincero com Deus em tudo. Quando a gente peca, Senhor, olha, ontem eu pequei. Eu fiz algo que eu não me orgulho. Buscar falar com o Senhor sempre a verdade, derramar o nosso coração. Cara, como isso é precioso, gente. E isso é muito importante de fazer. Não espere o devocional para fazer isso, mas se calhar de ser no momento de devocional, você vai ver como é incrível. E claro, fale com Cristo em todos os momentos do seu dia. Tô lavando louça, tô falando com Jesus. Tô varrendo a casa, tô falando com Jesus. Tô editando vídeo, tô falando com Jesus. Tudo que eu faço, eu estou falando com Jesus porque Ele é meu melhor amigo e eu quero contato com Ele o tempo todo. E o tempo todo Ele está falando comigo também se eu estiver com os meus ouvidos espirituais abertos. Acabaram as perguntas. Fiquei muito feliz de fazer esse vídeo. Vou fazer mais. Coloquem aqui nos comentários o que vocês querem ver por aqui. Não esqueçam de me seguir lá no Instagram, no TikTok, em todas as redes sociais. Eu vou botar tudo aqui embaixo e a gente se vê no próximo vídeo e me segue aqui no canal, hein, pra gente bater 1000 inscritos rapidinho. Um beijo e tchau, tchau.